gostaria de trazer para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para o nosso conforto e consolo, uma mensagem que trata dos benefícios da ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que o coelho não traz benefício algum para ninguém na Páscoa, mas sabemos que Cristo, em uma Páscoa, trouxe grandes benefícios para aqueles que nele creem. Mas eu não gostaria que nós pensássemos em benefícios da mesma maneira que se pensa atualmente em relação à fé, como uma coisa utilitarista. Quando você começa a falar de Jesus para as pessoas e convidá-las a irem à sua igreja para ouvirem a mensagem, geralmente as pessoas perguntam: e o que eu ganho por seguir a Jesus? O que eu ganho se eu abandonar o que eu faço hoje e resolver seguir a Jesus num novo estilo de vida? O que eu ganho? E muitos evangelizadores caem na armadilha de falar logo em benefícios terrenos, como, por exemplo, estabilidade familiar é algo bom. Por exemplo, a companhia da igreja como família e é algo bom. Como prosperidade, que também é algo bom. Mas não devemos nos esquecer de que ainda há alguns que apontam o reino celeste. E em resposta a isso, nós podemos encontrar nas Escrituras, especialmente no capítulo 20 do Evangelho de João, alguns benefícios que o cristão pode experimentar em sua fé, sem se preocupar com esta distorção. A questão é: em qual Jesus nós devemos crer? Há um grande problema atualmente entre muitos que chegam a acreditar em algumas coisas sobre Jesus sem serem de fato crentes, numa confusão entre crer e crendice, entre fé e credulidade. Obviamente que o crente é aquele que acredita na verdade revelada de Deus. E como os bereanos, eles procuram confirmação de tudo que lhes é dito na palavra de Deus, para compreender se aquilo que está sendo dito está de fato com a palavra de Deus. Por outro lado, nós encontramos também nas Escrituras um grupo de pessoas que, apesar de buscarem conhecer e crer no grande poder de Deus, estavam sendo enganados por Simão, por exemplo, ou foram enganados por Teudas. Eram crédulos. A sua fé, a sua crendice era vazia e vã. E logo perceberam que seguir a Simão, seguir a Teudas, seguir a Judas o Galileu, não os levaria a lugar algum. Mas no capítulo 20 do Evangelho de João, nós não vamos fazer a leitura de todo o texto, mas eu gostaria que vocês nos acompanhassem no raciocínio a partir desse texto. No capítulo 20 do Evangelho de João, nós vamos encontrar um relato claro de benefícios que podem ser usufruídos legitimamente, que podem ser almejados legitimamente pelos cristãos por crerem no Senhor Jesus. Nós conhecemos a passagem. É aquele momento em que os discípulos estão acabrunhados, temerosos, chorosos, já começando a se dispersar logo após a morte do Senhor Jesus. O capítulo 20 de João relata o domingo após a ressurreição. Os discípulos de Jesus, com toda a razão, diante dos fatos que se sucederam em Jerusalém, estavam sem a menor noção do que fazer, sem a menor ideia de para onde irem. Lembremos, eles abandonaram Jesus no momento da sua prisão. Houve quem o negasse no julgamento e se dispersaram após a sua crucificação. Apenas João ficou ao pé da cruz. Certamente estavam envergonhados, mas também tristes. Porém, eles ainda tinham uns aos outros, alguns tinham as suas famílias para onde voltar. Havia até mesmo irmãos de sangue entre os discípulos de Jesus. Mas provavelmente nenhuma tristeza, nenhuma angústia d'alma
fosse mais perceptível, mais sensível do que a de Maria Madalena. Aquela mulher que havia sido em um determinado tempo uma mulher sem qualquer esperança, possessa de 7 espíritos imundos, como relata Marcos, no capítulo 16, verso 9. Aquela mulher havia sido liberta pelo Senhor Jesus. Havia sido reintegrada à sociedade que antes a desprezava. E tristemente, aquela mulher nada pôde fazer para impedir a prisão de Jesus. Também não pôde fazer nada para defendê-lo no seu julgamento. Não pôde fazer nada pelo Senhor na sua morte. Não pôde nem mesmo sepultá-lo convenientemente. Observe que nem mesmo depois da morte ela pôde prestar ao Senhor uma homenagem que era comum nos seus dias. Ela não pôde embalsamá-lo, pois aquele dia era o sábado, era o grande sábado dos judeus, era o dia mais importante do calendário israelita, e nenhum corpo, nenhum, poderia permanecer insepulto para não contaminar a terra, como nós vemos em Deuteronômio 21, 23. Queridos, era uma mulher que fora encontrada e fora liberta pelo Senhor quando não tinha nenhuma esperança. E agora essa mulher dirigia-se para o túmulo do Senhor, também sem esperança. Ela não tinha esperança de conseguir realizar o seu intento de embalsamar o corpo de Jesus. Ela se perguntava: como a pedra será removida? Quem removerá a pedra do túmulo? Como ela, uma mulher frágil, fragilizada pela dor, conseguiria remover uma pedra que tapava o túmulo e que pesava talvez centenas de quilos? Mas, mais grave ainda, e na vida, quem a protegeria? Quem a orientaria? A quem essa mulher seguiria? A igreja que ela conhecia tinha matado o amado da sua alma. Aquela igreja certamente a rejeitaria e a perseguiria. Os discípulos de Jesus não tinham respostas nem para eles mesmos, quanto mais para ela. Estavam desorientados, sem plano de ação, sem liderança, desalentados e sem quaisquer perspectivas. Quem poderia então fazer algo em seu favor? Mas ela segue, ela não desiste, ela vai ao túmulo. E ao chegar ao túmulo, ela percebe que o seu primeiro problema já havia sido resolvido. Não havia mais pedra tapando o túmulo, não havia mais guardas lá. Era demais para aquela mulher. Só lhe restava então, percebendo que o túmulo estava vazio, pedir ajuda, e ela vai correndo procurar os discípulos. Ela encontra Pedro e João. Ela só cita o nome de Pedro, e como João relata o Evangelho, nós estamos citando aqui o capítulo 20 do Evangelho de João, ele não cita o seu nome, mas ela os encontra, e eles correm, mais do que ela, obviamente, verificam que o corpo de Jesus não está no túmulo, e ainda desorientados eles voltam para casa. E Maria, tão triste estava, permaneceu ali perto do túmulo. E Maria chorava. Não lhe restava mais nada a fazer, só lhe restava chorar. Havia perdido o seu mestre, o seu guia, o seu Senhor. Nem o corpo dele estava mais ali, só lhe restava chorar. E eu sei que há momentos na nossa vida que não resta outra coisa a fazer senão lamentar, senão chorar. Há momentos na nossa vida que a única coisa que nós sabemos fazer é dar vazão ao nosso desalento, à nossa tristeza, à nossa certeza de não saber nem poder fazer nada para mudar a nossa situação. Maria chorando, os olhos turvos de lágrimas, ela olha para o lugar onde viu frustrada a sua última esperança, mas ela percebe que não está mais sozinha. Ali
ela encontra anjos, mas nem mesmo a presença de anjos conforta o seu triste coração. Até que finalmente ela tem um encontro com o Senhor Jesus, e isto muda tudo. Mas apesar de Jesus estar ao seu lado, por um tempo a sua dor era tão intensa, tão forte, que a impedia de reconhecer Jesus. E não é de estranhar que muitos estejam tão imersos na sua dor, tão afundados na sua angústia, nas suas angústias pessoais, que não percebem que o Senhor está próximo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esta angústia de alma, mas esta tristeza que tomava o coração de Maria, ela só permanece, queridos, até o momento em que o Senhor Jesus a chama pelo seu nome. É uma triste verdade que nossa miséria, nossa dor nos cega, e nos cega de tal maneira que nós não conseguimos perceber a presença do Mestre e do Senhor. Mas é também verdade que esta dor, que esta cegueira, ela só dura até o momento em que o Senhor nos chama. Ele nos conhece, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele tem se compadecido de nós. E observe que no exato instante em que Maria reconhece ser Jesus que está ao seu lado, e não um jardineiro como ela tinha pensado inicialmente, sua tristeza se transforma numa exultante disposição para testemunhar a ressurreição de Jesus. A primeira bênção que um cristão recebe por causa da ressurreição do Senhor Jesus é o fim da angústia de alma, é o fim da tristeza, que vai dar lugar a uma exultante alegria. Ela pode dizer: eis aqui o meu mestre. Ela o chama de Rabone, como no passado servos do Senhor disseram: eu sei que o meu Redentor vive, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é isso que acontece com Maria Madalena. Por reconhecer, por crer no Senhor Jesus ressurreto, a sua angústia d'alma dá lugar à alegria. A tristeza vai embora e em seu lugar surge uma exultante alegria. Mas a mais, capítulo 20 do Evangelho de João nos fala de mais benefícios para aqueles que creem no Senhor Jesus. De Maria Madalena nós passamos então a observar os sentimentos dos discípulos de Jesus. Os discípulos que conviveram com ele durante 3 anos, que viram-no ressuscitar pessoas que já haviam morrido há pouco tempo e até há muito tempo, filha de Jairo, Lázaro, conheciam o assombroso poder de Jesus demonstrado enquanto ele estava vivo, mas agora ele morrera, o poderoso Jesus morrera. Como continuar crendo num Messias que não pôde descer da cruz? E não havia ninguém igual a ele que pudesse fazê-lo retornar dos mortos. Não havia ninguém que pudesse fazê-lo levantar-se do sepulcro para andar com eles. Para aqueles homens, a morte de Jesus era o fim das suas expectativas, porque não confiaram nas palavras de Jesus que havia prometido que ressurgiria. E mesmo com o testemunho de Maria, eles ainda não sabiam muito bem o que fazer. E provavelmente por isso se reuniram para, quem sabe, encontrar alguma forma de superar o trauma da morte do seu mestre. O quadro, queridos, não era nada animador. Muitos deles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Pedro, Tiago, João, Mateus. Alguns poderiam ter deixado as suas funções e talvez retornar para elas de alguma forma. Pedro podia fazer, Tiago e João poderiam voltar aos barcos. Mas isso não era o pior. Eles eram conhecidos por serem discípulos de um judeu que fora condenado como herege pelo Sinédrio, um criminoso político segundo os romanos.
E isso explica, em parte, o medo de Pedro de ser identificado como discípulo de Jesus durante o seu julgamento. Mas mesmo assim, não justifica o fato de ele tê-lo negado. Aqueles homens sabiam que seriam desprezados pelos judeus, seriam mal vistos pelos romanos, eles iam se tornar párias sociais, podiam até ser presos a qualquer momento, e por isso essa reunião, contando com apenas 10 dos 12 discípulos originais do Senhor Jesus, mas eram 10 com um outro convidado que não é citado. 10 discípulos e um 11º convidado chamado medo. E Jesus lhes advertira que se eles perseguiram ao Senhor, também perseguiriam os seus discípulos. E tudo o que Jesus havia dito que aconteceria, realmente acontecera. E agora, restava no coração dos discípulos o medo de que a perseguição os atingisse. Por isso eles se reúnem a portas trancadas, com medo. E de repente Jesus aparece no meio deles. Eles não sabiam explicar esta presença, pois as portas estavam trancadas. Mas ele estava lá. E ele lhes oferece o antídoto para o medo. Diferente do que esperaríamos, ele não lhes oferece coragem. A palavra que Jesus lhes diz é: paz seja convosco. Palavra que se tornaria um dos pilares do Evangelho. Paz que seria a palavra insistentemente evocada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que a paz que o Senhor nos dá ultrapassa a nossa própria capacidade de entendimento. Estar em paz com Deus significa não temer mais nada, nem judeus, nem romanos, nem mesmo a morte. Mas esta transformação só foi possível porque eles criam um Cristo ressurreto, vivo, poderoso, vencedor sobre a morte, e que estava ali diante deles. Paz. Paz por confiarem naquele que vencera a morte e que lhes franqueava também a vitória sobre a morte. Este é o segundo benefício que nós podemos esperar confiantemente por causa da ressurreição do Senhor Jesus. A fé em Cristo, a fé no Cristo ressurreto, assentada à destra de Deus Pai, traz paz, traz poder para testemunhar em qualquer lugar, poder para vencer toda e qualquer adversidade, traz vitória sobre o medo. Hoje pela manhã falamos que o medo paralisa, mas a presença de Cristo, a paz que o Senhor Jesus ressurreto traz vitória sobre o medo, nos dá vitória, nos faz andar altaneiramente e crermos que somos de fato em Cristo Jesus mais do que vencedores. Primeiro benefício: consolo, alegria. Segundo benefício: vitória sobre o medo, paz com Deus. Terceiro benefício que nós encontramos no relato de João: fé. A fé é a certeza de fatos que não podem ser vistos. E é justamente esta a diferença entre crentes e crédulos. Os crentes andam por fé, não pelo que já podem ver. Os crédulos andam pelo que veem, e quando deixam de ver se tornam cegos. Os crédulos são enganados pelos olhos, e é exatamente com isso que os enganadores contam, com o desejo dos crédulos de ver coisas, e ver novas coisas, e ver mais coisas. Na primeira reunião da igreja pós-ressurreição, uma ausência é anotada. Tomé não estava. Tomé não estava na primeira reunião da igreja com a presença do Cristo ressurreto. E mesmo com abundantes testemunhos de Maria e dos 10, ainda assim parecia algo maravilhoso demais, extraordinário demais, inesperado demais para que ele pudesse crer na palavra dos discípulos. O próprio Tomé fala que não acreditava na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele queria ver para crer. Ser chamado de incrédulo não é um adjetivo que alguém atribui para Tomé.
É Ele próprio quem atribui a si mesmo. Mas nós não devemos ser rápidos em condenar Tomé. Muitos de nós ou foram, talvez alguns ainda sejam iguais a Tomé, exigindo provas e mais provas e mais provas em assuntos que devem ser resolvidos apenas pela confiança na palavra de Deus. A decepção de Tomé fora muito grande. Pedro expressa essa decepção que tomava conta do coração dos discípulos, afirmando o seguinte em Atos 2, 22, 23: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. A fé que havia no coração de Tomé, a história de Tomé está neste ponto ainda. A reação dos ouvintes também é de decepção, de desorientação e até de um certo desespero em Atos 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sem esperança, desalentados. E é entre esses dois estados de incredulidade e desorientação que nós encontramos a maioria das pessoas. É neste estado que Tomé se encontra, e é neste estado que o Senhor Jesus, ressurreto, vem ao seu encontro para satisfazer a sua necessidade espiritual. Jesus se faz presente novamente, fisicamente, no meio da igreja. Jesus oferece a Tomé as provas que ele pedia, mas que na verdade ele não precisava. Como no antigo cântico, a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica a nossa vida com Jesus. A dúvida de Tomé nos alerta que não basta saber sobre Jesus, nem mesmo estar dentro da igreja por um tempo considerável. É preciso estar com Ele, viver com Ele, para Ele, e Ele em nós, e nós nele, crendo nele o tempo todo. Quando Jesus se manifesta na igreja para aquele que havia faltado à primeira reunião após a crucificação, a incredulidade, a falta de fé dá lugar, não há credulidade, não há aceitação de qualquer coisa, mas dá lugar à fé no Filho de Deus. Há uma sincera, apaixonante e linda confissão de fé por parte de Tomé, que diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus não pretende substituir a incredulidade pela credulidade. Incrédulos não acreditam em Jesus, mas na verdade eles aceitam quaisquer mentiras em lugar de crer em Jesus. Aceitam qualquer mentira de origem humana, de origem demoníaca, de origem anticristã, mas não creem no Senhor Jesus vivo e ressurreto. Consolo, paz e fé. Você já confessou a Jesus como seu Senhor? Você verdadeiramente crê em Jesus vivo, Rei, Senhor, ressurreto? Aquele que não crê no Senhor Jesus ressurreto pode considerar-se o mais infeliz de todos os homens. Mas eu quero andar um pouquinho mais. Todas essas bênçãos, consolo, paz, fé, apesar de maravilhosas, elas precisam ter uma conclusão, e elas vão desembocar numa bênção que é extraordinariamente maravilhosa. No verso de número 31, no capítulo 20, João vai nos dizer que tudo quanto ele relatou foi com um propósito. E tudo isso que nós mencionamos até agora é com um propósito para que você creia em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo e, crendo nele, tenha vida. O evangelista João afirma que, embora Tomé tivesse fé genuína no Senhor Jesus, outros receberiam a mesma certeza, sem, no entanto, as mesmas provas objetivas que ele recebera. Mas em que creriam esses mais bem-aventurados?
É justamente tendo em vista aqueles que haveriam de crer, pensando em nós, pensando em mim e em você, que João diz nos versos 30 e 31 do capítulo 20, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Com sua confiança no testemunho de outros crentes, eles também creriam no Senhor Jesus e seriam salvos. Por confiar no testemunho de outros crentes, nós cremos no Senhor Jesus e somos salvos. Quando aquela multidão de judeus, que foi desperta pelo testemunho dos apóstolos lá no tempo de Pentecostes, quando eles perguntam ao Pedro: varões, irmãos, que faremos? Talvez expressando desespero por terem matado o Messias, talvez na expectativa de receberem novas regras, novos mandamentos, novas leis, eles são surpreendidos pela mensagem simples do Evangelho. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados, eles deveriam deixar os seus maus caminhos e receberem o Cristo ressurreto como seu Senhor e Salvador. Até mesmo a incredulidade de Tomé, o medo dos apóstolos e o choro de Maria, tudo isso foi escrito para que nós não incorramos nos mesmos erros. Tudo foi registrado para que nós fôssemos exortados, admoestados e edificados. Tudo foi escrito para nossa edificação, para nosso consolo, para nosso conforto, para que nós creiamos no Cristo ressurreto. A tristeza dá lugar à alegria para aquele que crê no Cristo ressurreto. O medo vai embora e a paz com Deus lança fora todo o medo, enche o coração do crente. A fé suplanta a incredulidade que exige provas racionais e físicas. E a morte espiritual dá lugar à vida eterna. Certamente você conhece pessoas deprimidas, tristes, desanimadas, amedrontadas. Talvez muitas delas já estejam sem esperança, sem razão para viver. É provável que muitas delas não conheçam a Jesus, e por isso sofrem na sua incredulidade. Pode ser que você esteja nesse momento como Maria de Magdala, com tanta dor, sofrendo tanto, que mesmo conhecendo o Senhor Jesus, não consegue perceber a sua presença confortadora. Pode ser que você esteja como os discípulos, trancados no cenáculo, com tanto medo das coisas que podem acontecer, que não conseguem perceber a paz de Deus que excede todo o entendimento. Talvez você esteja como Tomé, exigindo provas e provas e mais provas. Talvez esteja deixando de usufruir da bênção da presença do Redentor, chamando-o de Rei meu e Deus meu. Permita-me dizer-te uma coisa: você não pode fazer nada, absolutamente nada, para alterar o seu passado. Já passou. Mas você pode olhar para frente, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e crendo nele, deixar com que as lágrimas dos seus olhos sejam enxutas, que o medo que aperta o seu coração dê lugar a ousada confiança, e que a incredulidade que faz com que os seus pés vacilem dê lugar à fé, e faz você caminhar de maneira ousada e confiante em direção àquele que te chama, que te ama, que começa a boa obra e certamente conclui em todos aqueles a quem Ele chama. Nós podemos viver assim porque o Senhor diz que Ele não nos abandonaria. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e eu creio que os séculos ainda não acabaram, e se acabarem, ótimo, porque Ele está aqui conosco. Como então experimentar essas coisas? Simples, confiando, crendo,
entregando a sua vida nas mãos do Senhor, indo a Ele na certeza de que Ele não rejeitará você, que Ele vai te guardar e vai guardar você até o fim, que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Você crê? Ande em direção ao Senhor Jesus, mostre a sua fé, confesse-o como seu Senhor, como seu Rei, seu Deus, e seja abençoado. Venha para Cristo, olhe para Cristo, hoje mesmo, agora mesmo. Isso vai fazer com que a sua tristeza dê lugar à alegria, o seu medo dê lugar à paz. Isso vai fazer com que a sua incredulidade dê lugar a uma ousada confiança. Que o Senhor nos abençoe e nos faça andar desta maneira, em nome de Jesus.